Continuamos aí com a nossa série de mensagens, estruturando a vida para algo maior. É necessário estruturar a vida? Sim ou não? Sim, é necessário a gente estruturar a nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a inteligência emocional para entender os processos. Pastor, então quer dizer que a gente tem que ser emocionalmente inteligente? Sim. Inteligência emocional é algo que a gente vai ser desafiado na nossa vida, na nossa caminhada. A gente vai ser desafiado a ser inteligente. Em alguns momentos a gente dá a resposta emocional no lugar de respostas espirituais. Por exemplo, você recebe uma afronta, você devolve. O que você fez com isso? Você foi, desculpa a palavra, mas você foi burro espiritualmente falando. Porque se alguém te afronta, você não deveria devolver a afronta. Porque alguém que é inteligente emocionalmente, ele não vai responder na mesma moeda. Porque quando você fizer isso, você está trazendo a sua batalha para o campo físico. E a batalha, ela tem um lugar para ela ser levada. A gente precisa sempre levar a batalha para o lugar onde a gente sempre será mais forte. Você vai pegar, vou pegar o exemplo aqui do MMA. O MMA é a junção de várias modalidades de luta. Você vai ter o wrestling, sei lá como é que é o nome da luta. Você vai ter o jiu-jitsu, você vai ter o muay thai, você vai ter o cara que luta karatê, o cara que luta capoeira. E normalmente, o cara que é melhor no jiu-jitsu, para onde ele vai levar a luta? Para onde ele vai levar a luta? Me ajuda. Para onde? Para o chão. Por que ele vai levar para o chão? Porque lá ele é melhor. Nas lutas, onde nós somos melhores? Você sabe onde você é melhor? Sabe onde eu sou melhor na luta? Eu sou melhor no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou melhor no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onde eu sou melhor? Eu sou melhor sempre aonde Deus estiver comigo. Quando eu levo uma batalha para o campo físico ou das emoções, eu vou sempre sair perdendo já. Eu já começo perdendo essa batalha. Porque é assim que acontece na nossa vida. Então a inteligência emocional, ela é algo fundamental para a nossa caminhada, para a gente ser bem sucedido em algumas batalhas que a gente vai viver. Porque a gente está numa guerra. Desde que a gente nasceu, a gente vive uma guerra. Que guerra é essa? É a guerra da vida. Desde que a gente nasceu, a gente já começou a guerrear. Na verdade, até para a gente nascer, a gente já guerreou, não foi? Já parou para pensar que você é fruto de um espermatozoide vitorioso? Porque foi uma guerra para fecundar. É verdade, irmãos? Sim ou não? Estava todo mundo numa corrida para entrar lá e fecundar no óvulo. E alguns nessa corrida entraram juntos, né? Ganhou 2, que nasce gêmeos. E até trigêmeos, né? Eu não lembro se trigêmeos é... Me ajuda aí, do pessoal da medicina. Eu não lembro se trigêmeos já tem a fecundação natural ou a partir de trigêmeos, me ajuda aí. Tem natural? Acho que é quadrigêmeos que já é... A partir de 4 tem que ser a mão da medicina, né? Mas você está numa batalha. Você está numa guerra na sua vida. Você vive uma guerra todos os dias, desde que você nasceu. Porém, algumas batalhas vão ser travadas até que essa guerra chegue ao final.
E às vezes essas batalhas nós perdemos algumas, nós ganhamos outras. E a gente vai olhar aqui dentro desse texto de 1 Samuel, abra sua Bíblia aí, capítulo 24, do 1 ao 8, e também 1 Samuel, capítulo 26, do 6 ao 10. A gente vai ver um pouco da vida de Davi, o quanto Davi precisou ser não só resiliente, mas precisou ser um cara emocionalmente equilibrado. Porque quando você está em dia, está em equilíbrio com as suas emoções, você não perde o foco. Você vai ser igual Neemias. Alguém vem, tenta parar você. Olha, Neemias, desce aqui. Aí qual vai ser a sua resposta? Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não posso descer até você porque cessaria essa grande obra que eu tenho para fazer. E Neemias, ele é desafiado por várias vezes, inclusive com tons de ameaça, para que ele parasse aquilo que Deus tinha começado a fazer através da vida dele. Então, aquilo que Deus começou a fazer na minha vida e na sua vida, sempre haverão oportunidades de você interromper isso. Sempre vai ter oportunidade de alguma coisa te chatear, de alguma coisa te entristecer, de alguém fazer alguma coisa para que você interrompa aquilo que Deus já começou a fazer na sua vida. Amém? Então a gente vai passar um pouco por esse aprendizado no exemplo da vida de Davi. Vamos ler aí o versículo 1 a 8. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gede. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. A Bíblia fala de forma, sutil, categórica. Ele foi, fazer o número 2 lá. Foi aliviar o ventre. Eu vou aprender a falar dessa forma assim, Vou no banheiro. Eu estou indo ali aliviar o ventre, viu, irmão? Você já aprendeu algo legal para você falar para os outros, Vou no banheiro. Vai fazer o quê? Vou aliviar o ventre. Viu? Aprenda a ser um gentleman com a Bíblia. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma, ou seja, Davi e os seus homens, imagina o tamanho dessa caverna, irmãos? Porque Davi está lá dentro, assentado com seus homens, e realmente, Israel tem cavernas muito grandes. E aí, Saul entra lá para aliviar o seu ventre. E a galera está lá dentro e eles não se esbarram, não acontece uma tragédia, não acontece nada. E agora, o que vai discorrer aqui? Porque Saul está no encalço de Davi. E você imagina agora, dentro de uma caverna, Saul está entrando. Tudo que de ruim podia acontecer naquele momento ali. Mas parece que sempre que a gente está sendo inteligente emocionalmente, Deus sempre vai cegar os nossos inimigos. Sabe? Aquele fato que você ouve assim, de um ônibus que foi assaltado e levou dinheiro, relógio, celular, levou tudo, e tinha alguém lá no ônibus que não assaltou, não foi assaltado. Pô, pastor, você quer dizer que Deus dá livramento para uma pessoa em detrimento de outras? Então é um Deus que ama mais a uns do que aos outros? Não, irmãos. Isso tem a ver, às vezes, com o joelho que se dobra dentro da sua casa de manhã
que não sai atabalhoado para ir para o trabalho, para ir para um passeio e fala: Senhor, eu estou indo, mas eu preciso que o Senhor vá comigo e a sua mão esteja sobre a minha vida. Então não é sobre um Deus bom ou mau, é sobre um Deus que ouviu a oração de um filho. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Porque a internet é um perigo, né? Senão daqui a pouco tem sempre aqueles que só sabem criticar as coisas, né? E aí pega um trecho de uma fala de alguém e aí cria uma situação para aquilo. Então não é sobre, vou voltar a dizer, não é sobre um Deus ruim ou bom, é sobre um Deus que ouve a oração dos seus filhos. Amém? Então Davi está lá na mesma caverna, verso 4, então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego na mão dos teus inimigos, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Então Saul deixa o manto, né, para aliviar o ventre, e Davi vai lá, pega a orla do manto de Saul, corta ele para mostrar para Saul o que ele podia fazer. E aí você observa que os seus amigos estão dizendo o seguinte: chegou a hora, o Senhor te deu agora tudo aquilo que havia te prometido, livrar você dos seus inimigos. Mas Davi nunca considerou Saul como um inimigo, sempre considerou Saul como ungido do Senhor. Entenda quem são os seus verdadeiros inimigos. Os seus inimigos não são pessoas. Embora você vai me dizer: pastor, mas eu tenho algumas pessoas na minha vida que são mais endemoniados do que Saul ainda. Ainda bem que eu não ouvi nenhum amém. Na minha vida tem gente pior do que Saul, na vida de Davi. Eu convivo com pessoas piores do que Saul. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Irmão, se eu tiver um problema com você, e talvez eu esteja certo, e você me peça perdão, eu nunca vou levantar uma bandeira de vitorioso sobre você, porque quem ganhou não fui eu nem você, quem ganhou foi o reino de Deus, e o inferno perdeu. Quando duas pessoas entendem que precisam se acertar, quem ganha é o reino de Deus. Não existe um vitorioso e um perdedor, existe um reino que vence, e um Pai no céu que olha e diz: os meus filhos se entenderam. Que maravilha! Eles estão ensaiando para estar junto aqui um dia, no céu. Por isso que o céu vai ser um lugar de muitas surpresas, para muitas pessoas, que talvez se acham muito certas. Então o problema não está em quem erra ou em quem acerta, o problema está no que nós fazemos depois que erramos. Esse que é o grande desafio. Porque o que a gente faz com aquilo que estão fazendo com a gente, que é o desafio da vida espiritual que segue adiante, que não para, que não é interrompida por circunstâncias como o de Davi. Esse é o desafio. O que eu estou fazendo com as pedradas que eu levo é o desafio. Para a gente carregar para uma vida, sabe, próspera em Deus, para uma vida abençoada em Deus. O que eu vou fazer com o que estão fazendo comigo? Esse é o desafio. Mas vamos continuar. O texto é muito legal, né? Só um amém. Só tem uma pessoa que gosta do texto. O texto é muito legal. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse: esse bater o coração não é uma batida normal do coração,
É uma batida que é impulsionada por uma pessoa chamada Espírito Santo. É quando a gente diz aquilo que não era para ter dito. É quando a gente ofende quando era para ter amado. É quando a gente briga quando era para ter calado. É quando a gente grita quando era para ter ficado em silêncio. Vocês estão entendendo hoje? Eu estou gostando de vocês hoje. Amém? É esse coração que precisa bater dentro da gente. Que o Espírito Santo vem e nos constrange. Pede perdão. Abraça. Mas não me abraça, abraça você. Você pode estar quebrando um ciclo na sua vida que você não tem noção. Porque existem coisas que às vezes estão travadas na nossa vida pelo simples fato da gente não entender que existe um lugar no nosso coração que o Espírito Santo precisa habitar e existem atitudes que serão geradas não pela sua intelectualidade, serão geradas pela ação do Espírito Santo. Amém? Mente, nós temos uma mente. E a palavra diz que essa mente precisa ser uma mente de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Imagina, do que ele está falando? De humildade. Reconheça sempre esse lugar que a gente precisa caminhar por ele. Lugar de humildade. A gente está falando de alguém que já era o rei lá no céu. No céu, Davi já era o rei, sim ou não? Sim. Me ajuda, sim ou não? Ele já era o rei no céu. Por que ele já era o rei no céu? Porque Saul vai governar ainda 40 anos. E Davi começa a reinar sobre Hebrom com 33. Então, antes de Saul ser rei, Davi já era rei no céu, no coração de Deus. Tem coisa que ainda não aconteceu na nossa vida, porque os processos estão encaminhados e estão acontecendo. Está rolando. Não está parado. Você está entendendo isso? Ai, irmão, isso é profundo demais. Está tudo dando errado. Não, o processo está rolando, está acontecendo. Vai acontecer. Em que tempo? No tempo que já está determinado no céu. Você pode dizer glória a Deus? E quando ele vai se manifestar? Quando as atitudes na terra fizerem a ligação entre o céu e a terra, céu e terra se alinham no propósito de Deus, e aí acontece. Aí vem aquela palavra, de repente, e de repente, como é que estava? Eu estava cego, de repente, eu lavei os olhos e voltei vendo. Eu estava coxo há anos e anos e ninguém me colocava na água. E de repente veio alguém e disse: não precisa entrar na água, levanta, toma a tua cama e anda. Acho que merece ter um aplauso. Essa revelação merece ter um aplauso, irmão. Até eu gostei disso. Que veio do céu agora para você. Eu nem comecei no meu esboço aqui ainda, mas vamos embora, a gente vai viver coisa nova, amém? E disse aos seus homens, verso 6, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, é lógico com um S minúsculo, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Ah, está todo errado, está fazendo um monte de besteira. Não é você que conserta pessoas. Quem convence o homem do pecado, da justiça
e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é você. Não, mas ele é assim. Às vezes você quer botar as pessoas dentro da caixa que você cabe. E elas precisam se enquadrar no que você acha. Ei, deixa eu te dizer, quem és tu? Quem és tu para querer determinar o que alguém tem ou não que mudar? Você não é o Espírito Santo. Por isso que muita mudança não aconteceu ainda à nossa volta. Por quê? Porque a gente fica forçando. Eu gosto das irmãs. As irmãs são uma bênção na igreja. Cadê as irmãs? Principalmente as casadas. Aí chega a irmã Não, pastor, o senhor tem que me ouvir agora. A pastora Regiane fica desesperada comigo no gabinete. Ore por ela, irmão. Você é louco falar esses negócios. Mas aí daqui a pouco eu vejo a vida da pessoa, sabe, na direção de Deus. E aí eu posso mostrar para ela, e lá, e agora? Tá vendo como é que está caminhando? Você achou que não deveria ter falado, mas olha, como está indo? Por quê? Porque é uma unção de Deus sobre o pastoreio, irmãos, que vai dar uma palavra que talvez mude a sua trajetória errada. Você precisa acreditar nisso, porque estão começando a desacreditar no ministério pastoral, porque talvez esteja começando a virar cabide de emprego em alguns lugares. Ei, não, Deus chamou a igreja e disse: eu darei pastores para as igrejas. Foi Ele que disse que daria. E aí, às vezes a irmã, pastor, não, porque fulano está fazendo isso. E aí é muito legal ser pastor de igreja, porque você vê quem era a pessoa e quem ela vai se tornando ao longo do tempo. E às vezes você vê um cara que era agressivo em casa, que era viciado, que passava final de semana fora de casa, e aí depois de um tempo, essa pessoa ainda tem necessidade de mudança, sim ou não? Mas às vezes a esposa não tem paciência. E aí o pastor entra só para lembrar ela. E ele ainda está agressivo? Não. Ele ainda quebra as coisas dentro de casa? Não. Ele ainda usa droga? Não. Ele ainda passa finais de semana fora de casa? Não. Aí o pastor pergunta: está reclamando de quê então? Talvez ele não tenha mudado na proporção e na medida que você quer, mas existe uma mudança acontecendo todos os dias na vida das pessoas. Então tenha paciência, porque Deus é paciente contigo. Talvez eu esteja falando para uma ou duas pessoas só aqui. Acho que isso aqui eu nem deveria ter falado, na verdade, porque aqui eu olho e só vejo gente paciente com os outros. Amém? Mas vamos continuar a palavra, porque a gente entrou num negócio que não é legal e não é disso que eu quero falar. Com estas palavras, verso 7, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Então, olha só o que a Bíblia diz. Uma palavra branda, ela desvia o furor. Com uma palavra que Davi dá, aqueles homens que estão, vão matar, vamos pegar, vamos pegar. A galera já está com a espada na mão, igual Pedro, dentro da caverna. Saul entrou para dar uma barriga, para aliviar o ventre, e está lá no fundo da caverna. Eles agora podem matar Saul, e os soldados de Saul nem ouvir. Oportunidade é quando você, sabe, é humilhado
E aí depois Deus te coloca numa posição que agora você pode humilhar, e aí você faz igual José. Não, sabe, o que vocês fizeram rasgando a minha túnica, o que vocês fizeram me jogando naquele poço, o que vocês me fizeram vendendo como escravo para os ismaelitas, o que vocês fizeram, tudo o que vocês fizeram, fazia parte do plano de Deus, e eu estou aqui para abençoar vocês. Alguém que te persegue, agora ela vai lá e bate na porta da empresa que você trabalha, e hoje você é chefe lá, e ele está pedindo emprego, e você fala: vem, meu filho, vem trabalhar comigo aqui, e ser muito abençoado no nome de Jesus. E aí Deus olha para você e fala: ele não está preparado para ser chefe da casa de Potifar. Ele já está preparado para ser governador do Egito já. Porque são as suas atitudes que estão construindo esse pano de fundo e essa estrada que você vai caminhar por ela, chamada vida. São as suas atitudes e as minhas. Todos os dias a gente está construindo essa estrada chamada vida, que caminhamos por ela. Amém ou não? Posso continuar? Posso ou não? Então tá bom. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, inclinou-se. E olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. O que é isso? Atitude. Pô, eu vou me humilhar diante do rei. Não, aquilo era algo normal para um súdito. Davi ainda não havia sido estabelecido no trono, então ele no reino espiritual, ele ainda era servo de Saul. Entenda o seu lugar no reino, porque senão depois você vai pagar um preço e não avança. Porque não adianta estar estabelecido no céu, porque Deus liga no céu que é ligado na terra, e Ele consolida isso através de atitudes. A gente viu isso no domingo, a gente viu isso claramente no texto. Deus faz uma promessa para Abraão: sai da tua tenda, agora olha para as estrelas. Mas depois que no coração de Abraão ele sacrifica Isaque, aí Deus chama ele de novo: olha de novo para o céu, quantas estrelas? Não consigo. Agora olha para a terra, quanta areia? Não consigo também. É o seguinte: a sua atitude de entrega e de servidão a mim fez ligar a promessa entre o céu e a terra. E ali, a partir daquele momento, agora você está preparado para viver o que eu tenho para você. Agora você vai ser pai de uma grande nação. Amém? São as atitudes que estão construindo. Então, existem momentos que precisamos ser inteligentes emocionalmente para não atrapalhar os processos. Em vários momentos. A gente vai deixar a inteligência de lado e a gente vai se atrapalhar todo. Você pede sabedoria a Deus. Quem já pediu sabedoria? Olha, que bênção, irmãos. Fiquei feliz, hein? Aí você pede sabedoria. Aí o que Deus faz? Ele envia o anjo que vai na venda do João, compra um saco de sabedoria, e o anjo vem e entrega para você. Eis meu servo, que estou aqui para te entregar a sabedoria que tanto tu pediste a Deus. Não é assim? Não é? Você
já perdeu várias oportunidades de ser abençoado quando pediu sabedoria, porque teve uma situação para você aprimorar a sabedoria. E o que você fez? Errou. Todas as vezes que você pedir algo, Deus vai mandar uma medida, não de provação. Ele vai mandar uma medida para experimentar aquilo que você está pedindo, porque não é de bandeja. Nada na nossa vida vai ser fácil, nada na nossa vida vai ser de bandeja, amém, irmãos? Então existem momentos que a gente precisa dessa inteligência. E o que acontece aqui com a vida de Davi? Vamos ler logo o outro texto, para eu fazer a conexão dos dois textos e a gente fazer o fechamento aqui, porque a hora já está avançando. Capítulo 26, verso 6. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe, não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Então Davi está dizendo: pela minha mão isso não acontece. Eu não vou sujar as minhas mãos. Eu não vou cometer tal atrocidade contra o meu Deus e infligir uma regra de Deus, que é o princípio de honra. E o princípio de honra, ele é mais do que você fazer algo de bom para alguém. O princípio de honra é o seguinte: mesmo que alguém faça algo de ruim para você, você ainda assim faz algo de bom para ele. A Bíblia diz: se o teu inimigo, como é que é? Até esqueci. Pô, deu um branco agora, irmãos. Me ajuda aí. Se o teu inimigo... olha só, está com fome o inimigo, você vai fazer o quê? Morre, miserável. Morre de fome aí, chegou a tua vez. Ainda vai botar o nome de Deus. Tá vendo? Chegou o castigo de Deus. Não, a Bíblia está dizendo: não deixe ele morrer de fome, dá de comer. Se ele pedir para andar contigo 1 milha, vai 2 com ele. Se ele te pedir a capa, dá a túnica para ele. Ou seja, ainda que ele esteja fazendo algo de ruim para você, seja bom para ele. E é o que Davi está fazendo o tempo todo. Amém? Então, o que acontece às vezes com a gente? Na falta da inteligência emocional, a gente dá respostas imediatistas. Quem foi que botou na sua cabeça que você tem que ter resposta para tudo? Que você tem que responder as pessoas na mesma hora? Quem foi que te ensinou isso? Você não tem que ter resposta para tudo, você não tem que responder tudo ao mesmo momento. Nem sempre a gente tem resposta. Você vê que até Jesus, para algumas perguntas que faziam para ele revelava que a resposta estava na própria pessoa, porque ele dizia o seguinte: e aí, quem vocês estão dizendo quem estão dizendo que eu sou? Ou Jesus, você é tal? Não, vocês que estão dizendo. Quem disse que você tem que ter resposta para tudo? Nem Jesus respondeu a todo mundo. Quem sou eu e você para responder?
Tem um momento que a gente não tem que responder nada. E às vezes a resposta pode ser um fator complicador para a nossa vida. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Acabou o culto aí, naquele negócio, né? Vem um, conversa, pastor. E aí vem um, pastor, posso fazer tal coisa? Ah, pode ir lá, vai. E aí, daqui a pouco você falou algo que não era para ser feito. Por quê? Porque a gente acha que tem que responder todo mundo na hora. Já teve gente que eu tinha resposta e que ficou em cima de mim. E eu não dei a resposta. Pelo simples fato para a pessoa aprender. Que tem um tempo que você precisa dar, às vezes, para alguém te responder algo. Sim ou não? É claro, se você perguntar para tua esposa, você me ama? Ela vai falar na hora. Claro que eu te amo muito, meu amor da minha vida. Perguntou para o marido, você me ama? Não fala não, principalmente se ela estiver na cozinha, com panela, com frigideira na mão, né? Mas tem resposta que você não tem que dar na hora. Não precisa. Calma o teu coração. Espera. Respira fundo. Os amigos de Davi estão dizendo, mata, vai. Davi, é agora, rapaz. Está na tua mão, encurralado na caverna. Davi, não. Existe um coração que está batendo aqui, o Espírito comunicando. Ele ainda é ungido do Senhor. Lá no céu ele ainda é o rei. Eu só recebi a unção. Receber unção na sua cabeça não é nada comparado àquilo que se consolida com o seu serviço prestado ao reino. Eu posso receber um óleo agora aqui na minha cabeça, irmãos. O bispo chegar aqui, Jorge, você vai ser consagrado bispo agora. Irmãos, na verdade, eu já tenho que estar sendo um. Quando eu sou consagrado pastor, eu já estou exercendo o pastoreio. Eu já estou amando a igreja, eu já estou amando o rebanho, eu já estou amando pessoas. Amém, irmãos? Quando você recebe uma unção de diácono, você já estava catando papel de bala na igreja, você já estava incomodado com os irmãos que colam a chiclete embaixo da cadeira e dando um chute nele. Ô, irmão, chiclete aí, miserável. Desculpa, miserável não, abençoado. Você já estava sendo diácono. Você já estava se incomodando com as coisas fora do lugar. Você já estava sendo. Então, na vida de Davi, tudo está sendo construído ao longo de uma vida de atitudes alinhadas com propósito. Atitude alinhada com propósito. Amém? Então, às vezes, nisso, a gente tem um histórico que às vezes impulsiona a gente para esse, sabe, para esse, como é que eu vou dizer, essa impulsividade. Porque a gente está falando de um cara que tem no seu currículo, Davi, me apresenta o seu currículo, eu sou sisudo em palavras, eu toco bem, o Senhor é comigo, me ajuda aí. Já derrotei um leão e um urso. Enquanto os meus irmãos estavam fazendo coisas mais agradáveis, eu estava cuidando de ovelha, que não é fácil. Olha o currículo de Davi. Mas agora Davi, se não tem inteligência emocional, porque às vezes, irmãos, a gente já derrotou leões e ursos na nossa vida, mas aí a gente é vencido, sabe pelo quê? Pela vaidade não é vai ficando velho. É vaidade. Tem gente vaidosa. Não, porque eu sou o líder. Irmão, desculpa, eu já cheguei em igreja que me cansou. Não vou falar nome não, mas me cansou. Não, esse aqui é o meu primeiro, esse é o meu segundo, esse é o meu terceiro, é o meu quarto. Eu falei, gente, vai para onde? Toda uma formalidade. Irmãos, eu quero chegar num lugar, se eu for numa igreja visitar, eu não quero nem que saiba que eu sou pastor, para não querer falar assim,
O pastor está aqui, vamos dar uma oportunidade. Não quero oportunidade nenhuma. Eu quero sentar ali e ouvir a palavra e ser ministrado e participar do mover e da glória de Deus. É o que eu mais quero, é o que eu mais preciso na minha vida. Amém, irmãos? Então, vaidade derrubou muita gente na história e continua derrubando hoje. Não seja vaidoso, seja alguém humilde. Se alguém tiver que vencer você e sair, sabe, se gloriando por isso, deixa ele se gloriar por isso, mas continue no lugar de humildade, deixa ele levar essa vitória que no reino de Deus não representa nada e nunca vai representar. Se você se gloriar de mim, porque eu te pedi perdão, tá vendo? Para mim até o pastor pede perdão, porque tem gente assim, em igreja aqui não, tem só nas igrejas no Japão, na Flórida, nos Estados Unidos, em todo lugar tem, aqui não. Até o pastor me pede perdão. É muito espiritual, né? Não sabe de nada sobre o reino ainda, tem muito que aprender com Davi. Inteligente emocionalmente, avança no reino de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmão? Esse finalzinho agora vai apertar mais um pouco. Então, primeiro ponto, de 3 que eu separei aqui. Às vezes você vence o leão e o urso, vence o Golias, mas é vencido pela vaidade. E tem gente que tenta botar lenha nessa fogueira chamada vaidade, igual os amigos de Davi. Não, Davi, vai, arrebenta com ele, faz. Cuidado com as conversas que você tem paralelas. Sabe por quê? Porque Deus está ouvindo todas elas. Amém? Tem conversa que a gente teve que nunca deveria ter tido e Deus ouviu elas. E às vezes é um preço que se paga por algo que se fala. E Davi ensina para a gente: ei, tira esse sangue da tua boca. Você está com sangue nos olhos quando você tinha que estar com misericórdia. Ele ainda é ungido do Senhor. Desvia todo o furor. E aqueles homens saem dali. E acaba a intencionalidade de matar Saul. Porque Saul tem um tempo dele. Deixa eu te dizer, tem um tempo já determinado para algumas dificuldades acabarem na tua vida e na minha. Tem um tempo determinado. Amém? Você não vai ter alívio só quando você chegar no céu, não. No céu não vai haver choro, nem pranto, nem dor, nem... Não, irmãos. Aqui na terra nós viveremos também dias de alívio do Senhor, nós viveremos também dias felizes no Senhor, nós passaremos por lutas, por dificuldades, mas também viveremos dias de alívio, dias de alegria. Amém? Espere o tempo, Ele sempre vai te mostrar a direção certa a seguir. Espera o tempo. Não, eu não consigo esperar, eu sou ansioso. Eu também sou. Mas ainda vale a pena esperar no Senhor. Os que esperam em Deus renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ainda vale a pena esperar em Deus. Repita comigo: ainda vale a pena esperar em Deus. Mas eu já estou esperando muito tempo, pastor. Ainda vale a pena esperar em Deus. Amém? Pessoal da internet, ainda vale a pena esperar em Deus. Aproveita, deixa o seu like, comenta, compartilha. Amém? Amém, irmão? Viu? Vocês também. Cria esse hábito. Depois vai lá no YouTube, no canal da igreja, dá um like lá na mensagem, no culto daquele dia. Porque pastor, isso é balela, bobeira. Não é bobeira não, irmãos. Quando você dá o like lá, quando você compartilha com alguém, você está dizendo assim: eu quero propagar o reino de Deus.
Eu quero mostrar para o YouTube que essa palavra foi relevante. Essa palavra está sendo relevante para você? Então abençoa alguém que não está aqui, que não pôde estar. Abençoa alguém com ela, amém? Amém, irmãos? Então faça isso, hein? Senão Deus vai te cobrar depois. O tempo revela, não é só essa mensagem, as mensagens da igreja, que têm sido muito abençoadas aqui nesse lugar. O tempo revela todo... Ministério de Louvor, vem aqui rapidinho, a gente terminar. O tempo revela todos os propósitos e torna claro o porquê dos processos. Você concorda com essa frase, pastor Luciano? Só você que disse amém. Só você que concorda. Vou repetir para os irmãos. Só o pastor Luciano que está atento. O tempo revela todos os propósitos e torna claro o porquê dos processos. Então, com o tempo, a gente descobre por que passou por aquilo, não é? Começa a lembrar aí de coisa que você passou, Zé Luiz. Começa a lembrar de coisa que você passou. Que na hora que você estava passando, você falou assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas depois, o tempo foi passando, as coisas vão se tornando mais claras, porque Deus vai trazendo a revelação com o tempo, através de todo o processo vivido. Os propósitos de Deus vão se tornando claros, e aí a gente sabe por que passou por aquilo. Ah, por que eu passei por aquilo? Porque fazia parte do plano de Deus. Fazia parte. Quando Jesus está no Getsêmani, suando sangue, ele está evidenciando ali um sofrimento, que ele ainda não passou, que passaria. E quando ele vive isso, ele vai dizer, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porém, seja feito conforme a tua vontade. O que isso significa? A carne de Jesus, Jesus era Deus, mas também era homem. Significa a carne de Jesus, a matéria está sofrendo. Emocionalmente ele está sofrendo, porque ele está vivendo antecipadamente um prenúncio de todo sofrimento que passaria. Então as suas emoções estão sendo abaladas de alguma forma, mas ele agora vai ter que dar uma resposta a isso que ele está sentindo. E a resposta que ele vai dar àquilo que ele está sentindo, que é, qual é a resposta que ele vai dar? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porém, todavia, seja feito conforme a tua vontade. Senhor, é assim a tradução disso. Senhor, o processo é muito doloroso que eu vou viver, mas eu sei que o propósito é muito maior do que toda a dor. Todo propósito vai revelar uma recompensa que é muito mais valiosa do que toda a dor sentida ao longo da sua vida. Processos na minha vida dolorosos que eu já vivi sempre revelaram um tempo novo de graça de Deus, de misericórdia dele sendo derramada e me dando condição para avançar mais, para entrar em níveis maiores em Deus. E você também não é diferente. Sempre vai ser assim, sempre, sempre, sempre. Para a gente terminar, pega isso agora aí, ó. Falhou? Pega isso. O pessoal está acostumando com pega isso. Falhou? Eu vou falar daqui. Eu mandei sim. Mandei, então você... Não, deixa. Eu mandei. Ó, pega isso. Davi espera o tempo da redenção de Deus. E essa redenção não alcança só Davi, alcança a sua posteridade. Então, tem coisa que você está esperando hoje,
vai tocar de uma forma muito extraordinária os seus filhos, que vai tocar de uma forma muito extraordinária os seus netos, que vai tocar de uma forma muito extraordinária a sua descendência, porque foi assim com Davi. Fique de pé, eu quero profetizar isso sobre a sua vida.